que o Senhor me arrebatou para o inferno, né? Foi esse dia que eu lembro que eu passei a madrugada inteira buscando. Pastora, eu não comia. Eu tirava água, tirava comida, tirava tudo. E eu comecei a descer. E quanto mais eu descia, menos de mim existia. Entendeu? Menos de mim existia, mais do Senhor. E aí eu lembro que nesse dia, o Senhor começou a falar comigo. Eu comecei a ter algo sobrenatural. E eu lembro que esse dia à tarde, o Senhor falou assim, vai na casa de uma missionária tal. Lá, a neta dela está possuída por demônio e ela não está conseguindo guerrear só. Vai lá, estou te enviando lá para ajudar ela. Aí eu lembro que eu cheguei na casa dessa missionária, fui lá, guerrei com ela, ajudei. E a filha dela ali, graças a Deus, né, os demônios deixou ela. E eu peguei e saí, estava muito cansada, que quando a gente termina assim, um processo desse, a gente fica cansada, né? E eu cheguei em casa. E quando eu cheguei em casa, me deu uma sonolência, pastora. Aí eu coloquei a pregação na televisão, lá no meu quarto, e deitei. Quando eu deitei, eu só lembro que eu deitei e adormeci. Quando eu adormeci, eu lembro que eu via o meu espírito sair do meu corpo, como se eu tivesse o meu espírito vendo o meu corpo deitado na cama. E demorou muitas horas. Isso aconteceu, acho que de 6 a 7 horas. Esse processo todo. E as minhas filhas me chamavam. 6 a 7 horas, você fala da noite? Não, começou à tarde. Mas foi umas 7 horas de relógio. Nossa. De 6 a 7 horas de relógio, esse processo. Tá, umas 6 a 7 horas você lá deitada. Deitada, né? E as minhas filhas me chamavam e eu não respondia, ficava ali parada. E eu vi o meu espírito saindo do corpo. O meu espírito saiu do corpo. E quando o meu espírito saiu do corpo, é como se eu estivesse voando e eu via o meu espírito deitada. Quando eu penso que não, eu fecho os meus olhos e abro, eu estou num lugar bem escuro. Era tipo uma caverna. Eu nunca esqueço. Era uma caverna. A porta de uma caverna. E quando eu olhei, aquele lugar já me deu um temor, um medo terrível. E eu comecei a gritar. E eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim, que lugar feio é esse? Porque até então eu estava tendo o sobrenatural de Deus, coisas lindas, coisas maravilhosas. Mas quando eu vi aquele lugar, o lugar em si já dá um medo. E eu falei assim, meu Deus, tem misericórdia de mim, que lugar feio é esse, Senhor, me tira daqui. Como se eu quisesse voltar e não conseguia mais. Eu falei, Senhor, me tira daqui, me tira desse lugar. E eu vi a voz do Senhor, e a voz dele mansa, aquela voz mansa, falou assim, minha filha, não fique com medo, eu te trouxe aqui para libertar algo que acompanha a tua vida. Ele fala assim para mim. Eu preciso que você entre dentro dessa caverna. E aí eu falei assim, meu Deus, eu não vou entrar, tem misericórdia de mim, me tira daqui. Eu gritava, me tira daqui. E Deus falou só assim, entra, minha filha. Entra, porque eu tenho algo para te mostrar. Quando eu entrei, foi a cena mais terrível que eu vi, pastora. Mais terrível. Aquela lava de fogo descia. E eu lembro que eu estava descalço. E começou a queimar os meus pés. Queimava os meus pés. E eu falei, meu Deus, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Eu comecei a gritar, Deus, por misericórdia. Quando eu olho para o lado direito, eu via muita gente pelada, uma em cima da outra. Mulheres, homens, tudo misturado. Parecendo aqueles vermes, sabe? Um em cima do outro, assim, pelado um em cima do outro. E essas pessoas gritavam, tem misericórdia de mim, Senhor. Deixa eu voltar, se eu voltar, eu vou fazer diferente. Deixa eu voltar, me dar uma chance de fazer diferente. E ali não tem mais misericórdia. Ali não tem mais jeito. E aí eu olhei para o outro lado, eu vi ali o paredão de demônios. Era demônio grande, demônio pequeno, demônio grande, demônio pequeno. E o Senhor foi me falando o nome de tudinho. Zé Pelinda, Pombagem, foi me falando o nome de tudinho. Só que o Senhor falou assim, caminha. E eu sempre chorando, pedindo misericórdia para me voltar, porque eu não queria caminhar mais ali dentro. A dor era tanto que eu estava sentindo, eu chorava, pastora. Eu gritava desesperada, você não sabe que desespero é estar naquele lugar. E aí Deus falou assim, caminha. Que chega lá no final, é o demônio que eu vou te libertar. Quando eu chego lá no final, ele é uma espécie de lobo misturado com mulher.
como se tivesse assim a metade lobo, a metade mulher, um trem muito estranho. E um vestido coladinho no corpo, bem justo, curto, os braços cheios de pulseira, o pescoço cheio de colar, a orelha cheia de brinco, o cabelo cheio de tinta, uma em cima da outra, tinta, várias cores, como pintou várias vezes. Uma maquiagem bem forte, sabe? É um trem mais e um salto dessa altura. E ele virou as costas para mim quando me viu. Só que Deus falou assim: vira para ela agora. E ele obedece. Ele virou para mim. E o Senhor falou assim: minha filha, eu estou te libertando hoje desse demônio, chamado demônio da vaidade. Ele te acompanha há muito tempo. Mas hoje eu estou te libertando dele. E aí, quando ele virou para mim, Deus falou assim: eu vou te mostrar, minha filha, como é que ele age. Ele age dentro das minhas igrejas e ninguém vê, ninguém percebe. Aí, na hora, apareceu tipo assim, uma espécie de um telão. Eu não sei te explicar o que era. E aí, eu vi uma moça bem vestida, uma moça do cabelo bem grande, bem vestida, uma evangélica, indo para a igreja. E lá está acontecendo o culto. E ela roda em mistério. Ela canta, ela sapateia, a presença de Deus é real na história dela. E ela vai para casa, aí ela volta de novo, ela canta, sapateia. Aí esse demônio entra. E eu lembro que eu escuto a zoada do salto entrando dentro da igreja. Tucu, 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 entrando. E quando entra, fica lado a lado com ela dentro da igreja. E o Senhor fala para mim assim: olha para o altar, cheio de presbíteros, pastores, missionários. Ninguém tem visão espiritual para ver. E aí entra dentro da mulher. E ela vai embora. Quando ela volta totalmente diferente, outra pessoa. Muito vaidosa, muito vaidosa. E aí ela roda mistério, ela fala em língua, e o Senhor falou: não sou mais eu que está nela. Aí naquele momento, pastora, o Senhor me fez eu voltar. Quando eu voltei, estavam as minhas filhas, minha cunhada, todo mundo chorando perto de mim, desesperado. E aí eu voltei. Quando eu voltei, deu aquele parque assim no corpo, que eu dei aquele pulo na cama. Aí quando eu já voltei gritando. Foi muito desesperador. Chorando, com medo de voltar para lá. Eu tinha medo de tudo que eu falava, de tudo que eu fazia. Medo de voltar para lá. As pessoas, às vezes, até no meio cristão, pastora, às vezes eles esquecem que existe um céu e um inferno. E tem muita gente que nem acredita que existe um inferno. Só que hoje eu estou aqui para falar e dizer que existe um inferno. E nós temos que cuidar, principalmente nós cristãos. O inimigo, ele tem enganado muito no meio cristão. Ele tem enganado muitas pessoas, tem perdido a salvação. Hoje em dia não se prega mais que nem pregava antigamente, né? Hoje em dia eu vejo mais uma mensagem de autoajuda, uma mensagem que tu pode, que tu é. Existe poucos João Batista que prega a verdade, mas ainda existe. E nós temos que ouvir a palavra da verdade, que é o que? Para nós se arrepender enquanto há tempo. Porque Jesus vai voltar e está perto, Jesus voltar. E muita gente está iludido. Muito crente está deixando muitas coisas tirar o foco, a visão. E a visão que não é a terra, é o céu. A nossa visão, nosso foco tem que estar focado no céu. Nós não podemos esquecer disso. Aí, com o tempo de cristão, muitos cristãos têm se corrompido. Muito cristão tem se corrompido. Porque olha e fala assim: eu já estou salvo, né? Já estou salvo, acabou. Só que é aí onde se engana. Tem que ter muito cuidado. Porque qualquer coisinha já é uma brecha, já é uma legalidade para o inimigo trabalhar na vida da pessoa. E aonde tem legalidade, ele trabalha. Porque o mundo espiritual, ele é legal. As pessoas esquecem disso. Existe um juiz, o juiz é Deus. E aonde tem legalidade, o Senhor dá permissão para fazer. Aonde tem legalidade, porque ele é um juiz justo. E eu costumo dizer que ele é justo até com o diabo. Porque se tem legalidade, o diabo vai lá. Fala lá: teu filho amado, tua filha amada, pecou, fez isso. Deu legalidade. E o Senhor, ele vai dar permissão, porque ele é um juiz justo. Acima de tudo, ele é justiça. Por isso que nós temos que vigiar, né? E assim, quando eu voltei, pastor, eu voltei outra pessoa. Só que foi um processo também. Porque, igual eu falei para a senhora, eu não estava preparada. Eu pedia algo que eu não estava preparada. E a gente tem que ter cuidado o que a gente pede em oração.
o que a gente pede para o Senhor. Porque se nós não estiver preparado, tem muita gente que fica até louco. Eu quase fiquei louca, passei foi tempo que eu gritava no meio da minha casa, igual uma pessoa desesperada. Eu gritava, aonde eu olhava eu via demônio, aonde eu olhava eu via demônio da igreja, eu via demônio no meio da rua, aonde eu olhava eu via demônio, eu estava com minha visão espiritual aberta, sabe? E eu estava tão abalada que Deus mandava eu entregar, eu estava na padaria, Deus mandava eu entregar o recado para a pessoa, eu chegava chorando, eu juro que foi Deus que falou. Menina, eu ficava no desespero para falar algo que Deus mandava, porque eu estava com o meu emocional abalado, sabe? Eu não sabia mais o que era natural, o que era espiritual, eu estava muito confusa daquilo que eu tinha vivido, porque o espiritual é totalmente diferente disso aqui que nós vivemos. E eu estava muito confusa. Aí foi muita oração da minha mãe. Senhor, cessa as visões, meu pai, ajuda ela não vai aguentar. Eu quase fico louca, pastora. Foi muita oração para mim voltar ao natural, voltar ao normal. Foi muita oração. O mundo espiritual existe. E as pessoas brincam com isso. Isso não é brincadeira. O mundo espiritual existe. Existe se a gente soubesse a guerra espiritual que é. A guerra espiritual que acontece dia por dia, que o Senhor tem batalhado, né, em favor da nossa vida. E às vezes a gente fica brincando com o mundo espiritual. É algo muito sério.